Para abrir os trabalhos da tarde do dia 11 das atividades preparatórias para o Encontro Nacional de Educação no Paraná e Santa Catarina, o coral infantil do Colégio de Aplicação da UFSC, Cantoria, se apresentou para os presentes. Abracadabra, nariz de cabra, brabro, asas de urubu. Abracadabra, nariz de cabra, brabro, asas de urubu. Griselda, Griselda, mais uma poção. Griselda, Griselda, mexe o caldeirão. Avaliação e produtivismo na educação foi o tema da mesa da tarde, que trouxe o professor João Zanardini para contribuir com o debate. Bom, em primeiro lugar, a intenção primordial é fazer um resgate a respeito da natureza do Estado, né? De que forma nós compreendemos a natureza desse Estado, que é de onde emanam essas ações, que se materializam como políticas, que são adjetivadas como políticas sociais, por compreender a educação como uma componente dessas políticas sociais, né? Aí é claro que a política de avaliação, né, que vai, de certa forma, ser implementada, sobretudo a partir dos anos 90, ela vai compor esse quadro geral das políticas do Estado que se anunciam, né, nessa correlação de implementação de um viés social para as políticas públicas. Essa compreensão, ao nosso ver, ela é muito importante. Por quê? Porque ela explica de forma diferente esse processo que se pretende avaliativo das escolas como sendo um instrumento, na maioria das vezes, um instrumento contábil, um instrumento financeiro que controla o social por meio dessa implementação, ao mesmo tempo que implementa um processo de investimento cada vez mais contingenciado. Então, nesse sentido, a política avaliativa ela traz a característica para o Estado no sentido de que quanto mais ele se retira do processo de fomento, portanto ele se minimiza no seu aporte financiador, mais ele se maximiza, ele se agiganta num processo controlador e cerceador, que é o que acaba materializando as políticas avaliativas de forma externa, né, em larga escala para a educação básica, a educação superior no sentido geral. Foi uma mesa muito importante porque refletiu sobre as atuais políticas educacionais do governo brasileiro que estão baseadas na lógica do capital e nas diretrizes que são implementadas a partir do Banco Mundial para a Educação Brasileira, ou seja, a partir de órgãos multilaterais, internacionais, que acabam definindo de fora para dentro o conteúdo de uma política educacional subordinada ao capital. Muitas das políticas brasileiras, no âmbito da educação, estão seguindo os parâmetros da produtividade empresarial, levando muitos docentes e discentes, inclusive, ao adoecimento, né, pelo excesso de tarefas que estão sendo exigidas. E também está havendo uma expansão da educação em bases precárias, como foi evidenciado aqui através do projeto Reúne, que foi a criação de novas universidades federais sem infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, sem funcionários na quantidade necessária para fazer o atendimento aos alunos e muitas delas, inclusive, funcionando com poucos docentes para dar atendimento aos alunos. Eles trabalham sobre uma questão importante que predomina no cenário educacional brasileiro, da política educacional, que é a questão da avaliação, né? Do sistema de avaliação, várias formas de avaliação. E traz o tom das críticas e da avaliação, da própria avaliação, vamos dizer assim, traz uma questão que acho que para os trabalhadores de educação, para os professores, nem sempre é algo tranquilo de tocar, já visto que a gente está no ensino superior, na pós-graduação, está sobre um sistema de avaliação da Qualis, né? E isso, do Qualis, né? Qualis que a CAPES coloca como critério de pontuação. Isso virou um lugar comum para nós, muitas vezes sem crítica, né? Acho que são momentos que aí a mesa trouxe isso, de fazer a crítica de um processo que a gente acaba meio que no senso comum internalizando. Então, nesse sentido, foi uma ótima contribuição para a gente fazer reflexão e colocar em luta ou colocar em crítica se há um outro sistema ou se há uma outra prática ou que prejuízo ou que benefício isso traz para nós, né? Nesse sentido, foi muito interessante, muito importante, né? Eneida Chiroma também trouxe dados e informações fundamentais sobre avaliação e produtivismo na educação. Primeiro, assim, a gente pensar e analisar esse PNE com muito cuidado nos aspectos em que aparece a questão da avaliação,
avaliação atrelada à qualidade, produtividade e outros eufemismos, que dá a ideia de uma excelência, mas a gente tomar muito cuidado para pensar as condições objetivas em que estão sendo oferecidas para que as escolas e as universidades consigam desenvolver seu trabalho. Porque senão pode ser apenas um engodo, se trata de um engodo em que a gente pode pensar que está trabalhando e se auto-intensificando o trabalho para produzir uma qualidade, indicadores, resultados que servirão para produzir um ranking e distribuição de recursos. Então, assim, atentar para os aspectos da articulação entre o político e o econômico por meio dessas políticas. Bom, a mesa da professora Eneida foi uma mesa extremamente rica, no sentido que ela traz para nós referenciais teóricos sobre o processo de avaliação no Brasil, principalmente a avaliação relacionada ao ranqueamento na educação básica e também no ensino superior. A professora Eneida posiciona isso de forma extremamente lúcida, num contexto em que a avaliação é central nas políticas públicas educacionais do país. Obrigada. Bom, a mesa ela é muito pertinente, né? A temática é instigadora, necessária de ser debatida e tanto o João, né, quanto a professora Eneida, eles trazem elementos para esclarecer, né, como é que a avaliação vem acontecendo no Brasil, como isso está organizado no sistema, né, a partir da meritocracia. E, portanto, o quanto isso é contraditório com o que a gente avalia como qualidade da educação. Portanto, a fala de hoje, né, e os elementos que os professores trouxeram e também o debate, nos dão elementos de crítica e elementos para pensar a escola que queremos, né, e como pensar uma avaliação para o sistema de ensino. Então, avalio como muito pertinente, muito importante e com certeza, né, nos GTs de amanhã a gente vai conseguir traçar algumas deliberações para levar para o Congresso Nacional.